Saudações fraternas a todos. Que Deus os abençoe, Jesus Cristo os ilumine e os nossos amigos espirituais protejam a todos. Jesus Cristo, durante a sua vida pública, ele endereçou às multidões vários sermões. Sermões através dos quais ele constava a todos a uma mudança no estado de espírito, uma mudança no entendimento das relações entre as criaturas e das relações entre as criaturas e o seu Criador. Modificou a vida no nosso globo, modificou o entendimento das pessoas a respeito do perdão, a respeito do amor, a respeito do que Deus espera de suas criaturas. Um dos sermões mais famosos de Jesus, se não o mais famoso, é o Sermão da Montanha. Jesus, naquela localidade, naquela ocasião, na Galileia, ele se viu cercado por uma multidão de pessoas que, já sabendo da sua fama, foram procurá-lo para ouvi-lo. Alguns, naturalmente, foram em busca de cura de males do corpo, outros foram para a cura de males do espírito, e muitos foram apenas para ouvi-lo. E ele subiu no monte e fez um grande e belo sermão, que não se limitou às bem-aventuranças. Foram muitos ensinamentos morais, foram muitas diretrizes que ele legou à humanidade. E entre as muitas passagens desse belíssimo discurso, há uma passagem, até hoje muito mal interpretada, quando Jesus alude aos pássaros e aos lírios do campo, dizendo que eles não se preocupavam com o dia de amanhã, com a comida que haveriam de procurar, de comer no dia seguinte, nem se preocupavam com o que iriam vestir. E dizia Jesus que tanto os pássaros quanto os lírios, eles eram providos por Deus e eles não se preocupavam com isso. Muitas pessoas entenderam nisso a negação da previdência. E eu falo da previdência. Era a afirmação completa da providência divina, provendo tudo aquilo que nós precisamos, mas uma negação da previdência, do planejar o futuro, do se preocupar com o futuro, do economizar, do prever o que vai acontecer e se prevenir, se planejar. Vamos interpretar isso à luz do Espiritismo, como Kardec nos ajuda a interpretar essa passagem dos Evangelhos. Se os irmãos permitirem, eu vou ler 2 trechos do Evangelho de Mateus para nós nos situarmos melhor. Então, Jesus, depois das bem-aventuranças, depois de alguns outros discursos, ele nos diz: não queirais entesourar para vós tesouros na terra, onde a ferrugem e a traça as consomem e onde os ladrões as desenterram e roubam. Mas entesourai para vós tesouros no céu, onde não os consomem a ferrugem nem as traças, e onde os ladrões não o desenterram nem roubam, os desenterram nem roubam. Porque onde está o tesouro, aí está também o teu coração. Essa passagem está em Mateus, capítulo 6, versículos 19 a 21. Vamos dar um pulinho até o versículo 25. Portanto vos digo, continua Jesus, não andeis cuidadosos da vossa vida, que comereis, nem para o vosso corpo, que vestireis. Não é mais a alma do que a comida e o corpo mais do que o vestido? Olhai para as aves do céu, que
que não semeiam, nem cegam, nem ceifam, nem fazem provimentos nos celeiros, e contudo vosso Pai Celestial os sustenta. Porventura, não sois muito mais do que elas? E qual de vós, discorrendo, pode acrescentar um côvado à sua estatura? E por que andais vós solícitos pelo vestido? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam, digo-vos mais, que nem Salomão, em toda a sua glória, se cobriu jamais como um deles. Pois se ao feno do campo, que hoje é e amanhã é lançado no forno, Deus veste assim, quanto mais a vós, homens de pouca fé. Não vos aflijais, dizendo, que comeremos, ou que beberemos, ou com que nos cobriremos. Porque os gentios é que se cansam por estas coisas. Porquanto vosso Pai sabe que tendes necessidade de todas elas. Buscai primeiramente o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas se vos acrescentarão. E assim não andeis inquietos pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã a si mesmo ara seu cuidado. Ao dia basta a sua própria aflição. Mateus, capítulo 6, versículos 25 a 34. À primeira vista, o leitor mais afoito vai entender que Jesus está dizendo para nós não nos preocuparmos com nada que seja material, não nos preocuparmos em poupar, não nos preocuparmos em garantir o nosso futuro, se eu posso me expressar dessa maneira. Previdência, para quê? Para que a previdência? Para que pensarmos em juntarmos alguma coisa, nos preparando para a época em que nós não teremos mais forças para trabalhar, ou que o mercado de trabalho não vai mais nos absorver, ou, enfim, para aquele momento da velhice em que nós não teremos mais tantas ou as melhores condições para prover o nosso sustento. Ou ainda, por que fazer algum tipo de poupança para um momento de crise, um momento de necessidade? Afinal de contas, tudo seria provido por Deus, e então nós não teríamos que nos ocupar com nada disso. Obviamente que pensar dessa maneira seria levar as palavras de Jesus ao pé da letra e negar todo o trabalho, toda a previdência, e negar, inclusive, o progresso. Seria negar, inclusive, outras passagens em que Jesus se manifesta dizendo que nós deveríamos cuidar de nós e dos outros, daqueles que nos são próximos, que nós deveríamos ser previdentes. O que Jesus, na verdade, quer nos dizer, e os Espíritos nos esclarecem a esse respeito, é que nós não devemos priorizar as questões materiais, nós não devemos colocá-las antes das questões próprias da fé, das questões próprias do espírito. Antes de cuidarmos de alimentar o corpo, devemos cuidar de alimentar o espírito. Antes de cuidarmos de cobrir o corpo com roupas luxuosas, devemos vestir o nosso espírito com a moral que vai aquecê-lo. Jesus, ele estabelece para nós uma prioridade e diz: cuida do teu espírito e não te aflijas com as questões materiais.
não te deixe dominar pelas questões materiais. Há tantas criaturas que vivem somente para os seus afazeres mundanos, para os seus negócios, para o trabalho. Conheci pessoas que perderam o casamento, deixaram de ver os filhos crescendo, perderam a oportunidade de serem úteis a uma parcela maior da sociedade, porque se concentraram exclusivamente nos seus afazeres profissionais. Eu não estou falando só daquelas pessoas muito ricas, mulheres e homens de negócios, com negócios mirabolantes, com afazeres diversos para aumentar a sua fortuna. Não estou falando dessas pessoas, ou não apenas dessas pessoas, falo também de muitas pessoas que mergulharam em suas carreiras, suas profissões, e se esqueceram do resto. Se dedicaram exclusivamente às suas profissões e não pensaram, por exemplo, em suas famílias, ou não se dedicaram tanto às suas famílias, não viram os filhos crescerem, como eu falei. Como eu disse, conheci gente que se dedicou tanto à carreira, tanto à profissão, que perdeu o casamento. Um desses casos, um conhecido meu, ele passou tanto tempo viajando, tanto tempo envolvido com projetos e com realizações na sua área, ele é um engenheiro, que um dia, quando ele chegou em casa, a mulher já tinha feito as malas. E ela estava com as malas prontas, esperando só para dizer a ele que eles eram estranhos, que não havia mais motivo para eles continuarem unidos, porque ele não aparecia em casa, e quando estava em casa ele era ausente, sempre envolvido com projetos, leituras, telefonemas, incluindo os fins de semana. Então, não existia vida para eles. Jesus, quando ele fala que as aves não se preocupam com o que vão comer no dia seguinte, nem os lírios do campo se preocupam com o que vão vestir, ele não está nos recomendando a entrega às vicissitudes do tempo. Ele não está dizendo para não procurarmos abrigo, não procurarmos alimento, não fazermos estoque. Ele não está dizendo nada disso. Ele está dizendo que nós não devemos dar prioridade a isso, que isso não é o fim para o qual nós reencarnamos. Isto é o meio para sustentar o veículo físico que vai sustentar a experiência reencarnatória do espírito. Jesus ele usa uma linguagem hiperbólica, poética, se preferirem. Jesus, como tantos outros pedagogos, ele utiliza imagens e pinta essas imagens com cores fortes, para que a mensagem ela seja inculcada nos espíritos, para que as pessoas elas registrem, gravem e retornem a essas imagens em diferentes momentos de suas existências. Mas Jesus, de maneira nenhuma, ele quer nos dizer que nós não devemos, de forma alguma, nos preocuparmos com o nosso sustento material. Deus conhece as nossas necessidades, mas é preciso que
nós façamos a nossa parte. Existe um pensamento shintoísta, um pensamento japonês, que diz que a vida ela é tudo ou nada. É 0 ou 100%. Mas eles dizem que nós, criaturas humanas, nós só podemos fazer 99%. Só que a vida é 0 ou 100. Então não adianta a gente fazer só a nossa parte, 99%. Deus precisa botar a parte dele, a parte de Deus é 1%, dizem os japoneses. Então nós devemos fazer a nossa parte, 99%, e termos fé de que Deus vai colocar o 1% dele, e aí nós chegaremos a 100% e vamos ter sucesso. Não adianta Deus fazer a parte dele e nós não fazemos a nossa. Assim como não adianta nós fazermos e Deus não abençoar os nossos esforços. É preciso que nós nos esforcemos e tenhamos fé de que Deus será por nós. Deus fará a parte dele. Eu acrescento que Deus sempre faz a parte dele e espera que nós façamos a nossa parte. Se eventualmente algo não sai como nós esperávamos, é porque, na verdade, temos mais a aprender com o fracasso das nossas intenções, das nossas boas disposições, se forem boas realmente, do que com o sucesso delas. A verdade, alguém, até do mundo corporativo, agora não me lembro qual desses pensadores, administradores, disse que executivos que já fracassaram aprenderam muito mais com o fracasso do que com seguidos sucessos. Então, até no fracasso entra a providência divina, dizendo-nos, fizestes, mas talvez escolhestes, ou talvez tenhais escolhido o caminho errado. Revê o teu caminho. Ou ainda podes fazer melhor do que isso, porque o que fizestes não é suficiente. À medida que nós evoluirmos, quando nós nos pusermos a produzir e a administrar a produção daquilo que nós fizermos, nós não vamos nos interessar exclusivamente conosco, mas vamos nos interessar com todo o nosso derredor, incluindo o nosso meio ambiente, o nosso ambiente e todas as pessoas que estão junto de nós. Nós, ao administrarmos os nossos talentos, administrarmos a nossa produção, administrarmos o nosso trabalho, nós devemos buscar auxiliar, atender a todas as necessidades que estão próximas de nós, necessidades dos nossos irmãos e necessidades do próprio ambiente onde nós vivemos. Os Espíritos nos dizem que à medida que nós evoluirmos, e quanto mais a humanidade evoluir, mais teremos consciência dessa responsabilidade. E nós não produziremos exclusivamente pensando no nosso bem-estar, mas pensando em todos. O importante será que cada um cumpra a sua parte. Cada um coloque os seus 99%. Porque não é lídimo, não é justo que nós esperemos recolher alguma coisa sem colocarmos a nossa parte de colaboração. A providência, ela exige de nós a nossa parte. O esforço de toda a humanidade exige de nós a nossa parte de esforço, a nossa parcela de esforço.
Na medida em que todos nos entendermos e todos praticarmos o Evangelho de Jesus, nesse momento, a humanidade terá se modificado e, nesse momento, nós teremos atingido um novo estágio evolutivo para toda a humanidade. Mas essa modificação, ela começa dentro de cada um. Não existem leis que possam mudar comportamentos, costumes. Nada pode nos modificar de fora para dentro. Toda mudança, ela é interior. Ela vem de dentro para fora. Jesus sabia disso. Jesus sabe disso. Jesus está esperando que nós nos modifiquemos. E modificando o nosso comportamento, nós venhamos a modificar o comportamento do todo, o comportamento da humanidade. Quando houver mais pessoas que pratiquem verdadeiramente o Evangelho de Jesus, do que pessoas que estejam prontas a criticar esse comportamento evangélico, ou mesmo a agir de maneira completamente diferente daquilo que é o comportamento evangélico. Bom, no momento em que formos maioria, então a humanidade se modificará. Enquanto nós não formos maioria, nós ainda teremos muitos tropeços. E ainda teremos muita imprevidência. E ainda teremos muitas frustrações em relação àquilo que nós supomos deve ser a parcela providencial de Jesus na manutenção da nossa existência. Volto a lembrar, é preciso que nós façamos a nossa parte para que Deus coloque a parte dele. Se nós não fizermos, não atingiremos o objetivo, não atingiremos o ponto que é desejável, que é esperado. Algumas pessoas, elas têm dado mais importância à sua vida terrena do que à sua vida espiritual. E eu já não me reporto apenas à questão dos recursos materiais, dos recursos a serem hauridos durante a existência. Nem tampouco a atenção que se dá à carreira, à atividade profissional. Eu me refiro àquelas pessoas que se preocupam exclusivamente com o corpo. Alguém diga, mas como assim? Você está se referindo a um comportamento saudável? Eu me refiro aos excessos, eu me refiro à vaidade, eu me refiro a valorizar a juventude em detrimento da experiência, da sabedoria. Eu me refiro a valorizar a beleza física em detrimento da beleza espiritual. Eu me refiro a valorizar o conforto físico em detrimento do conforto espiritual. Preocupar-nos apenas com os nossos corpos, nossos organismos biológicos, é um equívoco quase tão grande quanto nos ocuparmos em amealhar tesouros que nós não poderemos levar conosco quando desencarnarmos.
nos preocuparmos só com os tesouros da terra e não com os tesouros do céu. Há pessoas que se martirizam buscando uma eterna juventude que não existe. Há pessoas que se martirizam tentando atingir um estágio de beleza física ou de forma física que vai conduzi-los aonde? Eu não estou me referindo a sermos saudáveis, a comer bem. Quando eu digo comer bem, é aquilo que todos os especialistas nos recomendam e que o bom senso também nos diz. Não termos hábitos alimentares descompensados, não exagerarmos no sal, não exagerarmos no açúcar, não exagerarmos em refrigerantes e bebidas açucaradas, assim como não exagerarmos no álcool. Termos de tudo um pouco na medida certa, na medida suficiente. Nós precisamos encontrar a medida do suficiente também nesses aspectos relacionados com o nosso corpo físico, nosso bem-estar físico. Não devemos depauperar a máquina biológica para não privarmos o espírito, antes do devido tempo, da sua experiência junto da matéria. Mas também não podemos desviar a nossa atenção de tudo o que seja mais elevado, mais espiritual, para focarmos exclusivamente na manutenção desse veículo biológico. Exagerar em horas de academia, exagerar em horas de tratamentos e cuidados que são supérfluos, excessivos, e que talvez, no longo prazo, produzam o efeito inverso daquilo que nós esperamos. A gente vê aí pessoas buscando a eterna juventude, se submetendo a tratamentos cirúrgicos que acabam deformando as pessoas. Já vimos vários quadros lamentáveis de pessoas que se excederam no botox, se excederam nas cirurgias plásticas. Já vimos pessoas que tiveram lesões graves porque se excederam em exercícios físicos de uma maneira não planejada, não acompanhada por especialistas. E mesmo por especialistas pode ser alguma coisa excessiva. Irmãos, é preciso que nós tenhamos a medida certa. Jesus não nega a previdência, não nega os cuidados que nós devemos ter, preparando no presente o nosso futuro. Mas Jesus, ele nos diz que mais importante é o espírito do que a matéria. Não adianta nada nós nos empenharmos tanto, materialmente falando, em relação ao nosso futuro, porque o futuro, como diz o ditado popular, a Deus pertence. Pertence a Deus aquele 1% do qual eu falei, que ele vai colocar ou não vai colocar. Se nós não estivermos espiritualmente preparados, isso sim nos será extremamente pesado e irá resultar em muita infelicidade, em muita dor, em novas experiências reencarnatórias vinculadas a processos expiatórios ou a provas que nós deveremos nos
impor para conseguirmos superar as nossas dificuldades de entendimento do que seja a verdadeira vida, do que sejam as verdadeiras necessidades do espírito imortal. Irmãos, eu vou deixando vocês, reforçando o conceito de que todos nós devemos nos preocupar com as nossas existências materiais, mas não devemos colocá-las à frente da existência espiritual. Que os nossos afazeres terrenos, eles não tenham, de nossa parte, mais cuidados do que as nossas elaborações espirituais, as nossas preparações para a vida espiritual. Irmãos, que Deus abençoe a todos, Jesus Cristo vos proteja e ilumine, e os nossos amigos espirituais vos acompanhem, sempre vos amparando com bons conselhos. Graças a Deus.